Os eventos ocorrem no bairro da Escola de Domadores de Bestas. Faltam poucos dias para o exame principal dos domadores. Amanhã será a avaliação das qualificações do mestre das bestas. Todos os alunos já têm a sua primeira besta. Todos terão boa preparação e descanso hoje. O professor deu as instruções a todos e assim terminou a aula. A maioria dos alunos estava animada com o exame. Apesar das habilidades, ser aprendiz de domador de feras era difícil. Este rapaz, por outro lado, estava de olho na academia na cidade de Ningjiang, citando suas capacidades. Qualquer academia estava aberta para ele. A avaliação do mestre das bestas seria em breve, mas este rapaz não ligava nada. Ele é só um viajante do tempo comum. Há uma semana, num salto temporal, encontrou-se neste corpo. Com as memórias do corpo, o mundo ficou claro para ele. Há séculos, inúmeros monstros escaparam das fendas espaciais, caçando e destruindo humanos. No meio de batalhas implacáveis, os humanos encontraram maneiras de subjugar as bestas. Aprenderam a controlar os animais. Esta profissão surgiu e entrou no palco mundial. Com o tempo, tornaram-se símbolos de status. Ao tornar-se domador, abre-se a porta para a elite da sociedade. Os jovens sonham em ser o mestre de espíritos mais forte. Aqui, pessoas com mais de 18 anos podem obter sua primeira besta. Quanto maior o poder da alma, maior o nível da besta. Mas ele não liga para isso, porque o primeiro dono do corpo já tem a primeira besta. É uma bola de neve inofensiva para todos os seres vivos, e o seu jeito é muito fofo. Ele é tão inútil que não conseguirá evoluir. Chegará o momento em que viverá a vida mais simples e medíocre. Enquanto outros viajantes recebem as melhores recompensas, ele continua inútil. Este tipo guardava rancor e provocou Lindsay. Se não fosse domador, seria um discreto trabalhador de escritório. Os amigos também não perderam a chance de provocar Lindsay. Isso irritou o rapaz. Segundos depois, o painel do sistema surgiu. Lindsay ficou atônito. Esteve mesmo a recarregar o tempo todo? Isso impressionou-o muito. Será que a sorte estava do seu lado agora? No painel do sistema, ele via os dados de Lindsay. Ver as pontuações de conquistas deixou-o contente. Mas a característica do animal de estimação também era importante. Quando atingisse o pico de crescimento, a bola de neve evoluiria. Perguntei-me por que não era possível já. Será que este pet tinha um caminho evolutivo oculto? As razões para o atraso na evolução do floco de neve ficaram claras. Com a informação recebida, o rapaz viu que podia ser um domador de feras agora. A próxima evolução era o caminho da rainha. Inicialmente, ele usou pontos de conquista para melhorar a pequena bola de neve. Após o contrato com a besta, a recompensa é fixa. Nas próximas provas, ganhará mais pontos. Sem hesitação, o rapaz usou os pontos de conquista. Ele começou ansiosamente a esperar pelas mudanças do pequeno Snowball. O nível e a classificação do Snowball eram iguais a 1. Logo depois, a taxa de crescimento da bola de neve aumentou 100%. Agora estava no segundo estágio. Lindsay estava muito feliz por ter funcionado. Mas, ao mesmo tempo, o rapaz notou que os efeitos destrutivos só surgiriam depois de um tempo. Isso foi um pouco decepcionante para ele. Mas, mesmo assim, ele precisava preparar uma essência de gelo e um espírito de jade. Quem pensaria que ele precisaria de itens tão caros para avançar a besta? Primeiro, Lindsay decidiu buscar dinheiro e depois ir à loja de animais. Lindsay optou por ignorar esses tolos. O mais importante agora era conseguir uma boa nota de qualificação. Pelo canto do ouvido, ouviu Lindsay e não gostou nada. Lindsay não era forte o suficiente, então decidiu não incomodar o rapaz da família Jiang. Amanhã, na avaliação dos domadores, todos veriam quem era o verdadeiro lixo. Esse tipo não achava que ele podia fazer algo com sua besta. Eles não perdiam chance de humilhar Lindsay. De repente, a rapariga interrompeu o bullying de Jiang Hao e mandou-o parar. Ao ver a senhora Guang, decidiram parar de intimidar o lixo. Lindsay resolveu adiar a discussão com eles por um tempo. Logo, eles descobririam por si mesmos. Depois, Lindsay mandou-o para casa. Afinal, ele tinha assuntos pendentes. Lindsay não percebia por que os materiais de besta eram tão caros. Ele gastou todas as suas poupanças numa só ida à loja. Guan chamou-o. Ela veio convidá-lo para jantar em sua casa. Lindsay concordou sem pensar. Além disso, Juan queria muito que fossem juntos ao evento de amanhã. Havia tanta esperança nos olhos dela. O rapaz concordou com ela e despediram-se. Cada aumento no nível da bola de neve seria muito mais caro. Após um momento, Lin deu à bola de neve um item para evoluir. Ainda tinha dúvidas sobre a evolução. De repente, viu uma luz forte. O Snowball parecia diferente. Um espírito de cristal de gelo em forma de donzela de neve surgiu à sua frente. A evolução foi um sucesso. Foi ótimo. Com uma ação, ele elevou o nível da bola de neve para o segundo. Ao lado, Lindsay sentiu um frio intenso. A força da besta aumentou mais do que ele esperava. Ao tocar na besta, sentiu força e frio. Com a dica do sistema, o rapaz sabia como evoluir a bola de neve. Como recompensa, ele ganhou um cristal de espírito e força.
Estes cristais seriam cruciais no futuro do domador. Sem hesitar, Lindsay absorveu rapidamente os cristais. De repente, o rapaz sentiu uma onda de força. A condição física de Lindsay subiu para o nível 2, e as suas características aumentaram. Agora, o rapaz não sentia frio, e havia um fluxo constante de força a emanar dele. Agora, em perigo, o rapaz podia se defender. Ao ver o rapaz socar a parede sem parar, Snowball resolveu acalmá-lo. Lindsay decidiu não perder tempo e usar todos os pontos de conquista. A taxa de crescimento era de 24%. A besta estava no segundo ranking e quarto estágio. Todos na escola ficariam surpreendidos após os resultados da avaliação de proficiência. No dia seguinte, foram para a avaliação e qualificação de domadores. Lindsay estava sério e decidido a obter a melhor qualificação de domador de bestas. Guang ficou surpreso com a motivação repentina de Lindsay. Há uma semana atrás, ele era completamente diferente e não se submeteria ao teste. Lindsay apenas comunicou essa alteração. As mudanças eram inerentes a todos. Os discípulos ficavam sempre surpreendidos com a escolha de Guan. Ela é uma discípula talentosa, então por que continua a perder tempo com alguém como Lindsay? Mas ninguém encontrou uma explicação para suas ações. Esta rapariga estava irritada por Guang ser apreciada por todos. Então, o que havia de tão especial nela? Afinal, Guaning era prima de Lindsay. Ela é realmente bastante inteligente. Tem bastantes admiradores na escola número 1, mas não parece estar interessada em nenhum deles. Guan aproximou-se para saber algo. Será que ele usaria uma bola de neve para a avaliação? Ele respondeu claramente, ordenando que não duvidasse das capacidades da sua besta. Se hoje corresse bem, deviam-lhe uma celebração. Acontece que havia uma loja que não lhe saía da cabeça. Ele queria ir lá desesperadamente, mas parecia que teria de ser sacrificado pela irmã. Minutos depois, o rapaz mandou a rapariga parar. A irmã mesquinha disse que a Guan roubou o namorado dela. Mas a Guan não fazia ideia do que ela estava a falar. Nunca tinha visto esta rapariga, muito menos o namorado dela. Então a menina chamou pelo nome do namorado, Joe Hong. Então Guan lembrou-se que este rapaz tinha confessado o seu amor ontem. Mas ele não a interessava, e ela ignorou-o. Ela não acreditou nas palavras de Guan. A rapariga tinha certeza de que o seduziu. A Guan não se importava e não ia perder tempo. Pegando na Lindsay, apressaram-se a sair. Mas o irmão da rapariga parou-a de repente. Ele não permitiu que os deixasse, como se atrevia a enganar a irmã. Virando-se, ela ordenou que a deixasse ir. Isso deixou o rapaz tenso. De repente, ele virou-se para bater na rapariga. Ele não podia deixá-la sem punição. De repente, Lindsay surgiu à frente dele e parou o soco. Gwen ficou chocada com esta reviravolta. A irmã dele mandou o irmão não parar e destruir o irmão dela com ela. Como todos sabiam que o primo dela era inútil, isso não seria difícil para ele. Ele não esperava que Lindsay ousasse defender a irmã dele. Ele não pensou de todo nas consequências de tal decisão. O rapaz de repente queria ser um herói. Era ridículo. Tais palavras não tiveram absolutamente nenhum efeito sobre Lindsay. Ele não ia deixar a irmã magoar-se. Lindsay não podia deixar isto impune e decidiu dar-lhe um pontapé de retaliação. A força do seu soco era terrivelmente forte. Até o irmão dela não resistiu e caiu no chão. A irmã ficou chocada com o desfecho. Parece que, com o aumento das características, a sua condição física e força realmente cresceram. Guan é a irmã dele, e se este tipo precisar de algo dela, deve ir a ele agora. Lindsay nunca permitirá que alguém a magoe. O rapaz rico estava em apuros. Ele claramente não esperava este desfecho. Guan ficou surpresa por o irmão lutar tão bem. Na verdade, o rapaz não esperava que a sua força física fosse tão grande. Fortalecer o corpo deu um resultado ótimo. Isso deixou o rapaz zangado, e agora ele teria uma luta real com Lindsay. Ele não podia deixar a situação passar, então a vingança viria em breve. Uma luz forte encheu todo o espaço. Lindsay e Guan observavam atentamente. Não havia como este tipo escapar. Pouco depois, um grande lobo fantasma de rank 2 surgiu à sua frente. O rapaz invocou a sua besta para se vingar do casal horrível. O lobo fantasma é forte, então eles não conseguirão derrotá-lo. A besta Guan está no nível 1 do 7º estágio. Mesmo com muito esforço, não seria suficiente para vencer. Apesar da pequena hipótese, Guan decidiu aceitar o desafio, pois não havia outra saída. Ver Lindsay decidir também agir e lutar contra ele a surpreendeu. O rapaz quer mesmo usar a bola de neve? Lindsay decidiu proteger a irmã de feridas, pois isso poderia afetar a avaliação das habilidades. Então, ele decidiu lidar ele mesmo com o patife. Ao ver o rapaz pronto para enfrentar o irmão, ela riu. Um lixo como Lindsay nunca conseguiria derrotar o irmão dela. Querendo terminar logo, ele mandou o lobo fantasma atacar. Esta besta não assustou Lindsay de todo. No momento em que o lobo o atacou, ele convocou uma bola de neve e ativou uma das habilidades.
De repente, tudo à sua volta ficou gelado. O lobo fantasma virou uma estátua de gelo. Ao verem, ficaram sem palavras. Guan não acreditava que uma bola de neve pequena tinha feito aquilo. Lindsay disse que a bola de neve evoluiu recentemente. O rapaz estava certo de que isto não tinha acabado. Ele mandou a sua besta quebrar o gelo e mover-se mais rápido. Agora, o nome não era mais bola de neve, mas espírito de gelo. Assim, o lobo fantasma foi quebrado em pedaços de gelo. Os restos do lobo fantasma caíram à frente. Ele não acreditava no que via. Era incrível como uma besta assim destruía o seu lobo fantasma de segundo nível. Não tinham previsto isso. Então, o que fariam agora? Como calcularam mal, decidiram sair logo do local. Mas Lindsay ainda não lhes tinha dado permissão para sair. Agora estavam realmente aterrorizados com o que acontecia. A cena estava cheia de frieza, vitória e, para alguns, decepção. Assim, não conseguiriam deixar Guan e Lindsay. O rapaz aterrorizado começou a pedir desculpas a Lindsay. Na verdade, não devia desculpas a ele. Depois, pediu desculpas a Guang corretamente. Na próxima vez, não cometeria esse erro e daria uma lição a Jo-hong. A irmã dele ficou completamente chocada com tal ato do irmão. Mas em resposta ao seu desagrado, recebeu imediatamente um golpe. Guang já não queria mais ouvir essas desculpas. Então, ela mandou-o sair logo. Lindsay ficou bem satisfeito com sua ação. Finalmente provou sua força a alguém. Minutos depois, observaram em silêncio o par de patifes. Guang elogiou feliz o irmão. Ela não acreditava que ele derrotara um lobo de rank 2. O espírito de cristal de gelo ainda evoluiria? Este julgamento estava correto. Ainda estava longe do auge da sua besta. Sem muito tempo, precisavam apressar-se para o exame. 10 minutos depois, chegaram ao edifício da Associação Imperial das Bestas. Diante deles estava a pedra original. A pedra era realmente grande. Agora, teria lugar a última avaliação de qualificação deste ano. Algumas pessoas poderão perder a classificação para sempre. Vida. Algumas pessoas vão entrar na academia e iniciar uma nova jornada hoje. Lindsay estava decidida a ter êxito. O homem que entrou anunciou que todos receberiam uma medalha de bronze com a inscrição. As qualificações são divididas em baixa, média, alta e superior. Esta medalha seria a chave para entrar no reino da pedra original. Os alunos terão de escolher a dificuldade da tarefa. Quanto mais difícil o desafio, melhor a recompensa. No ecrã, os alunos analisaram a dificuldade e as recompensas do desafio. As recompensas eram boas, mas a maioria temia escolher um nível alto, pois poucos o superariam. Guang estava ansiosa por saber a escolha do irmão, mas Lindsay não respondeu. Como isto estava ligado ao futuro das pessoas, deviam ser cuidadosos ao escolher a dificuldade. Hoje decidiria o destino e o futuro de todos. Guan foi cuidadosa. Após pensar bastante, fez a sua escolha. Minutos depois, surgiu no ecrã uma tabela com o número de pessoas por nível. Ao ver alguém escolher níveis de dificuldade alta e máxima, as pessoas ficaram surpresas. Será que algum tolo ousou fazer isso? Mas não se importavam com quem era o audacioso, pois ele falharia no teste. Ao ouvir as opiniões, Lindsay sorriu com presunção. Vendo a medalha do irmão, Guan decidiu dar uma rápida olhadela na escolha dele. Mal podia esperar para ver que nível o rapaz escolheu. Ela ficou chocada ao ver que ele escolheu o nível mais alto. Será que Lindsay teve coragem de escolher algo tão difícil? Se não passasse, podia esquecer-se de se candidatar à Academia de Domadores de Bestas. Lindsay manteve-se calmo, confiante na sua escolha. Ele já tinha decidido antes de entrar no edifício. Ao ouvirem isto, os outros perceberam que ele era mesmo um idiota. Ele decidiu arruinar o futuro de propósito. O examinador principal avisou-o para escolher com cuidado. Mas mesmo assim, Lindsay não duvidou da escolha, pois tinha pensado bem. O homem não tinha certeza se o rapaz passaria no teste supremo. Para Lindsay, não havia dúvida sobre sua decisão. Com a escolha final feita, não cabia mais ao examinador dizer algo. Se escolheu o nível mais alto, era um direito pessoal. Após cada concorrente escolher o nível de dificuldade, o examinador anunciou o início da qualificação de avaliação do domador de bestas. Uma energia misteriosa envolveu todos num instante. Parecia muito misterioso e hipnotizante. A ativação da entrada para o Reino da Pedra da Origem ocorreu um momento depois. Cada pessoa recebeu um caminho pessoal para passar no teste. Lindsay estava muito curioso sobre este homem. O que o tornava tão especial para escolher este nível? Será que ele tinha algum tipo de ataque oculto? Em minutos, o rapaz estava num espaço diferente. Com o tempo, Lindsay decidiu olhar ao redor. Ele percebeu que estava no espaço virtual da pedra original. Ferimentos lá não afetariam na realidade, nem a morte de um animal de estimação. Não havia nada com que se preocupar. Sem pensar muito, Lindsay decidiu agir. De repente, um painel do sistema surgiu à frente do rapaz.
Havia uma nova conquista: derrotar o lobo fantasma. Ao ver o sistema, ficou contente, pois não esperava que funcionasse na pedra. Pela conquista, recebeu boas recompensas. Lindsay usou os pontos de conquista e o cristal espiritual. Com as recompensas, aumentou a taxa de crescimento e o nível de classificação para 6. Com qualidades e habilidades melhoradas, agora tinha uma chance maior de vencer o desafio. Após alguns minutos, ouviram um ruído. As portas da jaula abriram-se de repente, e surgiu um lagarto de chamas de Rank 1. Lindsay pensou que a prova seria mais difícil, e à sua frente, apareceu apenas uma besta de Rank 1. Simples assim. O lagarto de fogo lançou chamas ardentes sobre eles. Lindsay não se assustou e manteve-se calmo. Após o lobo fantasma, o espírito de cristal de gelo usou um ataque de gelo. Cumpriu todas as ordens do seu senhor. Blocos de gelo afiados voaram para as chamas num instante. Independentemente da força e poder da chama, a bola de neve congelou de repente o monstro. Depois de evoluir, a besta de Lindsay tinha realmente ficado muito mais forte. Tal efeito nem o próprio Guy esperava. Um total de 5 níveis seria concedido. Lindsay já tinha concluído o primeiro nível da prova. Pouco depois, um segundo monstro saiu da jaula. Era um morto-vivo com ligaduras. Era também de classe 1, mas já era um monstro de nível 9. Se tal monstro fosse mostrado aos outros concorrentes, eles falhariam. Para Lindsay, mesmo um monstro deste nível não era assustador. O examinador via com atenção o interesse de Lindsay. O jovem não via perigo. Para ele parecia só um jogo de crianças. Até agora no teste, os monstros estavam limitados aos atributos do Guy. Mas quanto mais avançava, mais difícil ficava. O segundo nível também foi superado por Lindsay. Com cada nível, Lindsay ficava mais interessante. E logo, a terceira besta já estava a caminho da arena. Esta besta era uma praga. O corpo dele estava coberto de plantas. Este monstro era o segundo mais forte apresentado antes. Parecia assustador. Quem atacaria primeiro na batalha que se aproximava? Enviaram um monstro com um nível acima do espírito de gelo para o rapaz. Agora estavam curiosos para ver se Lindsay seria derrotado. Como se sairá Lindsay agora? Conseguirá derrotar um monstro deste nível? Parece que este monstro tem casca bem áspera e carne grossa. Assim, podia bloquear os carambelos facilmente. De repente, o monstro atacou perfurando o chão ao redor. A criatura fez um ataque forte. Conjurou uma armadilha no chão e absorveu o cristal de gelo. Após minutos, moveu-se para o lado para lançar outro ataque. Embora o rapaz fosse o mais forte dos caloiros, este monstro seria o último no teste. O examinador que observava estava extasiado. Finalmente, ele iria quebrar o rapaz. Mas, de repente, a bola de neve criou uma área gelada. Tudo à volta do monstro estava gelado. A força da bola de neve tinha crescido, assim como o seu nível. Mesmo agora, conseguiram derrotar um monstro tão forte. O examinador achava mesmo que o rapaz e a bola de neve tinham só uma habilidade no equipamento? Equipamento. Depois, Lindsay pediu para usar a habilidade de estalactites de gelo novamente. O espírito de gelo lançou vários blocos de gelo. Por fim, atordoaram o monstro. Passaram o terceiro nível e venceram o monstro planta. A prova seguiu, e o rapaz ainda tinha 2 níveis para terminar. Outro participante acordou de repente, deprimido. Ele, como outros estudantes, não passou no teste. Tinham perdido a chance para o futuro este ano. Ele não esperava que o 5º nível fácil fosse tão difícil. O rapaz ao lado, por outro lado, passou todos os 5 níveis do teste. Ele estava contente por agora ser aprendiz de domador de feras. Parece que foi um teste complicado para alguém. Após alguns minutos, assistiram ao teste no ecrã com interesse. Alguns não acreditavam que uma criatura de nível 2 surgisse no teste. Depois, viram Lindsay lutar contra monstros na dificuldade máxima. Entretanto, ele já tinha passado o 4º nível. Ele finalmente conseguiu. Restava apenas o 5º nível. Os alunos estavam chocados com a força de Lindsay. Eles conheciam todos os melhores alunos da escola. Mas ele não era um deles. Quando é que Lindsay subiu tanto de nível? Pouco depois, Guan também completou o exame com sucesso. Antes de perceber, decidiu logo procurar informações sobre o irmão. Pouco depois, um leão de dentes de sabre de 2º nível e 5ª fase entrou na arena. Era realmente uma besta difícil. Eles tinham certeza de que um principiante não conseguiria lidar com tal monstro. Ao ver o leão de dentes de sabre, o rapaz ficou animado. Finalmente, um monstro forte estava diante dele. Agora ele precisava esforçar-se bastante para vencer esse monstro. Apesar da força do ataque de cristal de gelo, o leão de dentes de sabre enfrentou-o facilmente. Lindsay não esperava tanta rapidez. Logo, o leão lançou um ataque de garra de sabre. Esse ataque foi poderoso e atingiu o cristal de gelo. Ele mal podia esperar para ver mais dos ataques das feras de Lindsay. Apesar dos ataques fortes, Lindsay acabaria por sucumbir. Esta era a opinião do examinador. O resultado da batalha dependia dos atributos,
condições, ambiente e estratégia do domador de feras. O espírito de cristal estava fraco após 4 batalhas. Agora, o leão era mais rápido que o cristal. Ao notar isso, o rapaz viu que a batalha seria dura. Se Lindsay continuasse assim, perderia facilmente a batalha. O leão é realmente muito forte. No próximo ataque, teria de encontrar a oportunidade certa. Após refletir sobre o plano, ele mandou a besta se preparar. Segundos depois, Lindsay notou que era o momento certo. Logo, a besta de Lindsay atacou o leão de dentes de sabre com cristais. Parecia que o rapaz tinha vencido o monstro outra vez. Os discípulos que assistiam não entendiam o que se passava. De repente, o leão de dentes de sabre começou a erguer-se. Poderia não ser o fim da luta? Ao ver Lindsay pronto para enfrentar o leão de dentes de sabre, o examinador ficou espantado. Como ele escondeu o nível real da sua besta por tanto tempo? As palavras de Lindsay ainda ecoavam na mente. O leão de dentes de sabre despertou e preparou-se para atacar outra vez. O cristal de gelo. Crystal perdeu bastante energia nas lutas anteriores, então agora era mais difícil lutar. Mesmo cansado, o Homem-Fera continuará a enfrentar o leão. Eles estão destinados a vencer. Após um momento, fizeram outro ataque ao leão. Isso deu uma pequena vantagem de tempo, pois por um curto período, o leão ficou imóvel. Como se viu, o leão dente de sabre era um animal de regiões frias. A resistência ao frio surpreendeu Lindsay. O rapaz estava confuso. Este animal limitaria o uso das habilidades de Crystal. De repente, o painel do sistema informou sobre uma função para desbloquear a habilidade da besta. Lindsay não esperava adicionar mais habilidades à sua besta agora. Geralmente, as bestas tinham 2 habilidades principais. Quanto mais táticas, mais combinações possíveis. Por agora, ele precisava de uma técnica forte para controlar o inimigo. Após pensar um pouco, decidiu criar a sua própria combinação. Tudo dependia da força do cristal de gelo. Após minutos, o cristal de gelo atingiu o leão de dentes de sabre com nova técnica. Com a ajuda dos pontos de conquista, Lindsay decidiu elevar seu nível espiritual e aumentar sua taxa de crescimento. Os que assistiam à luta estavam perplexos com o que se passava. Como é que o rapaz aumentou o nível da besta sem completar a prova? Que materiais usou? Ele parecia inteligente. Sem hesitar, o rapaz imobilizou o inimigo para atacar. Após segundos, o leão mirou a presa. Lindsay ordenou ao cristal que utilizasse a poderosa habilidade das correntes árticas. Num breve instante, as correntes cativaram completamente o leão dente de sabre. Lindsay percebeu que era o momento ideal para o ataque mais forte do cristal. Enquanto o leão era cativado pelas correntes árticas, decidiram usar a habilidade de estalactite de gelo. Com isso, quebraram o leão dente de sabre. O examinador não esperava que a besta de Lindsay usasse 3 habilidades seguidas. Esta ação fez com que ele mudasse de opinião sobre isso. A pele do leão era bastante resistente e não conseguiram perfurá-la na primeira tentativa. Sem pensar muito, decidiram reutilizar o último ataque. Graças ao último ataque, eles finalmente derrotaram o leão dente de sabre. O nível final foi passado com sucesso. Lindsay conseguiu realmente passar o grau de discípulo de maior dificuldade. Gwen estava radiante com a vitória do irmão. Os outros discípulos não acreditavam no que viam. Estavam certos de que os resultados do exame tinham sido comprados. Até o próprio examinador não esperava tal reviravolta. Foi a primeira vez na sua vida que um rapaz inesperado se tornou uma celebridade com a ajuda de um único teste. Graças ao teste, a condição física e o espírito do rapaz aumentaram. E também o espírito de cristal subiu para o 3º nível. Esta é uma boa recompensa pelo julgamento de hoje. Depois de terminar, o segundo contrato com a besta ficou disponível. Ao receber as recompensas, Lindsay percebeu que precisaria dedicar tempo para visitar a loja de animais de novo. Os prêmios restantes foram dados ao aprendiz, e Lindsay teve de deixar o desafio. Ao voltar à realidade, o rapaz sentiu muitos olhares sobre ele, o que o deixou embaraçado. Os colegas logo começaram a elogiar o rapaz. Ele passou o teste supremo com dignidade. Antes, quase ninguém passava no teste do 1º ano. Guanelone sempre acreditou. Confiava no irmão e nas suas capacidades. O examinador pediu desculpa pelos comentários. Após ver a luta, mudou de ideia sobre Lindsay. O homem notou que ele era realmente forte. As palavras do examinador deixaram os alunos chocados. Ele nunca tinha feito isso na frente de todos antes. Sem pensar muito, ele sugeriu que Lindsay se juntasse à Associação de Domadores de Bestas. Isso não afetaria a sua candidatura à Academia de Domadores de Bestas. Após aderir, Lindsay receberia um bom salário. Além disso, ao terminar o treino, receberia o título de diácono da associação. Essa chance não é para todos. Só os melhores podem fazer o teste da Associação de Domadores de Bestas após o treino, e haverá uma competição intensa entre os estudantes no futuro. Graças a isso, Lindsay não precisará se preocupar com despesas nos próximos anos. Assim, ele poderá ganhar o respeito de todos os alunos. Mas há sempre um senão em cada proposta.
A Associação dos Domadores de Bestas tem muitas regras, e Lindsay não quer perder a liberdade agora. Após alguns minutos, o rapaz recusou educadamente o examinador. Preferiu pensar no futuro após se formar. Um discípulo foi nomeado após a recusa de Lindsay. Mas este rapaz não impressionou o examinador. O examinador sabia que Lindsay ficaria muito mais forte no futuro. Ele não teve escolha senão aceitar a decisão do rapaz. Disse que se Lindsay precisasse de ajuda, podia procurá-lo sempre. Depois, mencionou o nome dele. O nome dele é He-Jen Wen. Lindsay acenou e agradeceu. Ele e a irmã decidiram sair do edifício da Associação de Domadores de Bestas. Mas de repente a voz de alguém fez com que parassem. Era Luciane Xiaoyun. Estavam a estudar ao lado deles numa turma vizinha. Parece que também queriam ser amigos de Lindsay. Esta rapariga adorável estava atenta a Lindsay desde o início. Após felicitarem o rapaz pela vitória, não esqueceram de dizer que estavam na turma ao lado dele. Lindsay tinha mais algumas tarefas, então decidiu sair do local de encontro. Todas as raparigas ficaram loucas ao vê-lo. A irmã decidiu salvá-lo e levou-o discretamente para longe. Logo depois, ele recebeu uma mensagem no telemóvel. Lindsay foi direto ao professor. A professora era extraordinariamente bela. Anteriormente, soube que Lindsay conseguiu passar no teste de dificuldade máxima. Ela estava extremamente feliz por ter um aluno tão talentoso. Como se soube, a razão para o chamar era interessante. Ela decidiu dar a Lindsay um livro com técnicas espirituais básicas. Este é um curso essencial para aprendizes de domadores de feras. Então, é melhor Lindsay apressar-se e contactá-lo logo. Além de domar bestas, não é uma forma irrelevante de combater o inimigo. Domadores de bestas que melhoram técnicas espirituais podem destruir facilmente o oponente no futuro. As técnicas espirituais não só ajudam a domar bestas, mas também oferecem proteção em batalhas. Ajudam a evitar danos do inimigo. Lindsay ficou encantado com o conselho do prof. Ele decidiu não perder tempo e começar a praticar logo. Ela era uma professora sincera, e mesmo agora. Ela estava sempre pronta para ajudar. Após algumas horas, Lindsay voltou para casa. Desde manhã, ele decidiu aprender os básicos do poder espiritual. Ele decidiu terminar antes de entrar na academia. Tinham passado uns 10 minutos desde que começou a estudar. Lindsay adotou uma abordagem cuidadosa para aprender a técnica. Parecia que ele já a tinha dominado. Uma pessoa comum demoraria muito mais, e ele conseguiu em só 10 minutos. Pouco depois, o painel do sistema informou que a técnica tinha sido dominada com sucesso. Para melhorar o guardião espiritual, o rapaz precisaria gastar 50 pontos de conquista. O sistema também podia usar técnicas espirituais. Esta foi uma das melhores notícias recentes. A barra do sistema de Lindsay acumulou muitos pontos. A melhor maneira de os usar era melhorar as habilidades. Lindsay estava agora no 3º nível de poder espiritual. Logo, ele sentiu que o escudo de defesa estava mais forte e maior. Agora podia acomodar 4 pessoas. O poder espiritual de Lindsay era de 770 pontos. Após cada uso, o sistema consumiria cerca de 10 pontos. Referindo-se aos pontos de poder espiritual, o rapaz poderia usar o espírito cerca de 78 vezes. A pedra do teste de avaliação de habilidades não tinha sido ativada até agora. Sem pensar muito, Lindsay decidiu usá-la logo. Logo depois, o poder espiritual dele subiu um nível, chegando a 880. Esse poder espiritual motivou bastante Lindsay. Ele estava ansioso para descobrir os outros 2 pontos de uso. Agora, Lindsay podia lançar flechas espirituais. Ele também podia usar efeitos espirituais nos oponentes. Contudo, o sol sumiu, e a escuridão cobriu a cidade. Lindsay passou o dia a estudar. Esforçou-se tanto que nem notou que já estava escuro. De repente, Lindsay lançou a flecha espiritual. A precisão do disparo não era grande coisa, mas era semelhante ao tiro com o arco. Um tal golpe consumiu 10 pontos de poder espiritual. Lindsay decidiu agora tentar usar influência espiritual. Isso consumiu até 30 pontos de poder espiritual. Pelo aspecto, via-se uma bola grande a voar na direção indicada. Ao ver o buraco na parede, o rapaz ficou chocado. Era poderoso. Lindsay não esperava tanto poder. Lindsay aprendeu 3 habilidades de poder espiritual. Como recompensa, recebeu uma poção regeneradora. Esta poção ajudaria a recuperar rápido o poder espiritual usado. Lindsay decidiu guardá-la para um momento melhor. Depois, o rapaz usou os pontos de conquista e melhorou flechas e golpe espiritual para nível 2. Depois, guardou os pontos de conquista para uma ocasião melhor. Agora, precisava gastar dinheiro para comprar outro animal. No dia seguinte, Lindsay foi ao centro de missões. Foi a primeira vez que Lindsay aceitou uma missão para ganhar dinheiro. Com a força que tinha, completaria facilmente algumas missões simples. Várias opções de missões estavam à sua frente. Variavam em pagamento e dificuldade. Então, Lindsay não hesitou e escolheu a com maior recompensa.
Como era estudante, o sistema escolheu 3 aliados para garantir sua segurança. As recompensas seriam divididas entre eles. Ao ver isso, o rapaz ficou chocado, pois achava que conseguiria lidar sozinho, mas era tarde para cancelar a missão. Foi ordenado que chegasse ao desfiladeiro às 14 horas. Entretanto, as 3 pessoas já estavam lá. Pouco depois, Lindsay também chegou e cumprimentou-os. Este rapaz era um domador de feras de baixo nível, Zhang Lei. Zhao Mingshan não entendia como um discípulo teve acesso a tal missão, e o terceiro aliado era uma rapariga simpática, Wang Shuiyun. Ela ordenou-lhe que os ignorasse e a seguisse. O rapaz sorriu e concordou. Zhao Mingshan pediu a todos que se preparassem, pois a missão poderia ser difícil. Estas palavras magoaram a rapariga, que não respondeu. Zhao Mingshan decidiu assumir o comando ao chegar ao local, e eles tinham de seguir todas as suas ordens, mas independentemente de tudo, Zhao Mingshan ainda receberá menos pagamento. Acontece que todas estas pessoas são apenas fracassadas que não conseguiram entrar na academia, e por isso têm de ganhar a vida fazendo várias missões. Lindsay aconselhou-o a distribuir as tarefas entre todos, e talvez assim o pagamento fosse diferente. Sem pensar muito, decidiram embarcar na missão. 10 minutos depois, estavam no destino. Este desfiladeiro era como um abismo. Dentro havia inúmeros insetos intimidantes. A missão era tapar o desfiladeiro e exterminar todos os insetos. Zhao Mingshan convocou o seu rinoceronte com chifres no mesmo segundo. Ele tinha um segundo posto do 5º estágio. Depois, o segundo rapaz convocou o seu Wind Cutter de segundo posto do 6º estágio. Wang Shuiyun repetiu o que fizeram, e chamou a sua vespa intimidadora, de segundo rank, 5º estágio. Lindsay queria ver as habilidades dos aliados antes de agir. Após segundos, os besouros atacaram. Zhao Mingshan estava ansioso para acabar com eles. Assim, convocou o rinoceronte e usou a investida selvagem. Este indivíduo era tão fiel a si que via os outros como peões. Depois decidiu agir. O cortador de vento atacou os insetos com golpe de foice. Este cortador estava à vontade entre tais habitantes, facilitando lidar com eles. Wang Shuiyun ignorou a repreensão dos aliados. Ao contrário deles, a vespa atacou com agulha venenosa. Eles tinham dúvidas sobre suas bestas, mas não hesitaram em atacar os besouros. Após segundos, os insetos cessaram os sinais de vida. O rapaz pensou que eram uma ótima equipa. Estava certo de que a força de Lindsay não se comparava à deles. Zhao Mingshan, como membro sênior, decidiu que Lindsay não precisava agir, pois eles mesmos lidariam com os insetos. Shuiyun dividiria os ganhos com ele depois. De repente, os insetos mostraram sinais de vida. No fundo da mente, Lindsay percebeu que não tinham causado dano aos besouros. Todos os ataques não ameaçavam o enxame. Após algum tempo, o enxame voltou a ganhar vida e já se preparava para atacar. De repente, Shuiyun ouviu um som estranho. Agora havia um perigo real à frente deles. Os insetos pareciam diferentes, pois agora tinham cornos. Um grande enxame de besouros aproximava-se da equipa. O que podem 3 animais fazer contra um enxame de besouros? A coragem dele sumiu num instante. Agora, ele não sabia como lutar contra os besouros com chifres. Tudo o que Lindsay queria era um líder no grupo. Mas parecia que não sabiam. Segundos depois, um enxame de besouros atacou as suas bestas. Agora, tinham de fugir dos besouros mortais. Rapidamente, tomaram as bestas da equipa. Estavam apavorados com a situação. Se o Rhino Zhou Mingshan não voltasse, estariam acabados. Lindsay parecia ter adivinhado que o som dos insetos paralisava os animais. Por isso, os seus animais já não obedeciam. Se este for o fim, parece que a equipa mais forte estava sem poder. O saber de Lindsay deixou-o irritado. Se ele sabia, por que não contou? Lindsay decidiu que a única preocupação agora devia ser a segurança pessoal. Parece que não vão conseguir salvar os animais. O enxame de besouros iria alcançá-los em breve. Então, não houve tempo para pensar. Zhao mandou todos saírem logo desta missão difícil. Ele foi o primeiro a fugir. Os insetos estavam perto. Ele percebeu que não havia tempo para fugir. Após alguns segundos, Lindsay criou uma barreira. Lindsay viu que não havia tempo e usou uma técnica espiritual. Ao ver isso, ficou perplexo. Afinal, só estudantes de bestas imperialistas podiam tê-la. Como um estudante de liceu comum poderia fazer isso? Lindsay achou isso tolice. Afinal, com esforço, qualquer um poderia conseguir. Após minutos, Lindsay chamou um espírito de gelo. Nunca tinham visto tal criatura antes. Não sabiam do que ele podia fazer. Independentemente do nível dos besouros, a única vantagem deles é o número. Lindsay não tem habilidades de amplo espectro, então não tem força para lutar contra eles. Mas o espírito do seu cristal de gelo é nível 3. O que significa que o espírito de gelo pode destruir em larga escala. Nesse instante, o espírito de cristal de gelo usou uma habilidade única.
Num piscar de olhos, congelou muitos insetos. Enquanto ainda havia tempo, Lindsay ordenou que trouxessem de volta as suas bestas, mas com a condição de abdicarem de todas as recompensas da missão. Sem hesitar, concordaram. Só queriam os seus animais, e não se importavam com o resto. Zhao não ficou satisfeito, pois decidiu enfrentar a missão pessoalmente. Suspeitava que Lindsay fosse o mesmo estudante que passou na prova de categoria mais alta. Shuei-yun já tinha adivinhado, pois um mero estudante não teria tal força. Pediu a Lindsay para salvar os seus animais. Apesar da apresentação de Lindsay, Zhao ainda não acreditava, mas decidiu ignorar, pois o mais importante era a sua besta. Isso deixou Zhao muito zangado, e ele não se conteve, e bateu-lhe. Após o poder espiritual surgir, Zhao não precisava mais de provas para crer em Lindsay. Parecia que os insetos de gelo logo se levantariam com força renovada. Lindsay mandou que apanhassem rápido os seus animais e fugissem. Caso contrário, o enxame de os insetos atacariam novamente. Shuei-yun estava preocupado com Lindsay. Afinal, os insetos não seriam eliminados assim, pois o ataque apenas os conteria por um tempo. Parece que Lindsay já tinha um plano há muito tempo. Para destruir o enxame, ele precisava lidar com o chefe primeiro. Antes de ir ao chefe, Lindsay pediu que se apressassem. Após minutos, Lindsay e o espírito de gelo chegaram ao destino. Mesmo com a escuridão, as habilidades de Lindsay permitiam-lhe ver bem. A melhoria da sua condição física também aprimorou a visão. Após segundos, ele distinguiu um grupo de insetos ao redor. Para se defender, Lindsay usou de novo seu poder espiritual. Os insetos logo o atacaram. Lindsay não estava confuso. Agora, seu poder espiritual sempre o ajudaria na batalha. A cada instante, os insetos ficavam mais numerosos. Lindsay percebeu que, mesmo com seu poder espiritual, não aguentaria muito. De repente, lembrou-se de que ainda tinha pontos de conquista. Logo, o painel do sistema surgiu à sua frente, mostrando suas recompensas. Restavam 150 pontos. Isto deve bastar para melhorar o espírito de cristal. Agora, o espírito de cristal já dominava o escudo de gelo e a nova de gelo. Com o escudo de gelo, Lindsay poderia mover-se sem o auxílio do espírito guardião. E a nova de gelo seria uma ótima habilidade para aumentar o dano. Mas primeiro, Lindsay decidiu juntar os elementos de gelo ao redor. Ele poderia combiná-los com o domínio ártico. Após a fusão, o ataque ficou bem mais forte. Sem hesitar, Lindsay optou por usar de novo o guardião espiritual. Olhando em volta, Lindsay encontrou onde estavam os elementos de gelo. Lindsay ordenou ao espírito de gelo que usasse a nova de gelo. O espírito de gelo começou a executar a habilidade. Enquanto isso, a manada de besouros se aproximava de Lindsay. Graças ao uso eficaz da habilidade, o ataque foi forte e o resultado ótimo. Agora, o espírito de gelo dominava 4 habilidades. Os animais de estimação também podiam melhorar suas habilidades e força ao ganharem experiência em batalhas. Lindsay achou que era um ótimo lugar para subir de nível. Parecia que o espírito do gelo poderia romper hoje e avançar para a próxima fase. De repente, ouviram um rugido alto. Após olhar de perto, Lindsay percebeu que o rei do enxame de insetos estava no centro do desfiladeiro. Entretanto, a equipa já tinha saído do local. Shuei-yun decidiu que precisavam relatar o perigo desta missão. Senão, Lindsay correria perigo. Ele ainda não sabia por que Shuei-yun estava tão preocupado com Lindsay. De repente, alguém entrou no desfiladeiro. Ele chamou a atenção deles. É Luo Da, um domador de feras de bronze. Parece procurar um desfiladeiro com besouros mortais.